Boa noite. Boa noite. Estejamos todos em paz, buscando luzes para o nosso caminho, para a nossa mente, para o nosso coração. Eu vou convidar vocês a ouvirem umas pequenas leituras, mas eu acredito que sejam preciosas na abordagem do tempo. Primeiro, o texto do Novo Testamento, em cima do qual Allan Kardec teceu seus comentários. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e ele anotou até o versículo 11, mas eu vou tomar a liberdade de acrescentar o versículo 12 também. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhas pedirem. E o versículo 12: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Dentro desse texto, nós teríamos aqui, mais uma vez, vários tipos de abordagens a serem consideradas, mas algumas são bem à vista. A primeira delas, a relação que existe entre a necessidade e o que precisa ser feito para alcançá-la. Dessa forma, já fica bem claro de que a função do trabalho, ela está num primeiro nível para que a coisa aconteça. Normalmente, na nossa literalidade, nós somos muito restritos à palavra e quase sempre perdemos um pouco da sua profundidade. Buscar e achareis. Eu estou buscando e não estou achando nada. Eu peço e Deus não me atende. Eu bato nas portas e as portas continuam fechadas. E nós ficamos como que presos nessa redoma, uma redoma literal. E aí abrimos mão de todo o processo. Para não fugir do campo literal, eu vou me permitir colocar mais 2 versículos, agora já de outro evangelho, do Evangelho de Tiago, no capítulo 4, os versículos 2 e 3. E quando a gente juntar esses que nós acabamos de ler com estes outros de Tiago, a gente começa a perceber que mesmo dentro da literalidade já tem resposta bem clara. Tiago anotou da seguinte maneira: cobiçais e nada tendes, logo matais. Invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerras. Nada tendes, porque não pedis. E o versículo seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios prazeres. Parece que era um complemento do texto original. Jesus coloca tudo na mesma linguagem figurada que ele usava, tanto que ele traz para a reflexão. Se você pede, ou o seu filho lhe pedir pão, você dá pedra? Se teu filho lhe pede um peixe, você dá serpente? Ou seja, Jesus trouxe tudo para próximo, primeiramente no sentido daquele que atender. Mas o outro sentido ainda aí ficou um pouco coberto. 2 sentidos. Por que você pede? O que você pede? Para que você pede? Esse está escondido. E o outro? Não foi só isso que ele falou. Ele não falou só no pedir. Ele falou no buscar. Ele falou no bater. Ou seja, há a pressuposição de uma efetividade de trabalho. Allan Kardec, numa perspicácia muito grande, ele faz um comentário aparentemente simples, mas quando nós observamos no livro as palavras e a frase que ele deixou em itálico, ou seja, quero chamar a sua atenção para isto, aí a gente começa a perceber que o texto, em princípio muito restrito, ele começa a se ampliar, ele vai abrindo e chega em horizontes um pouco mais diferentes. O primeiro comentário de Allan Kardec já começa da
seguinte maneira: do ponto de vista terreno, ou seja, existe mais de um ponto de vista. Ele já poderia ter outro, no mínimo, para considerar, mas ele já parte do princípio da literalidade. Então, do ponto de vista terreno, a máxima, buscar e achareis, é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. A conexão que Allan Kardec faz, e agora pegando uma outra situação, é perfeita. E aí fica a nossa indagação. É um princípio muito elevado que ele tira e que para a gente parece que é muito rasteiro. Do ponto de vista terreno, ou seja, não estou falando aqui nenhuma consideração sobrenatural, nada de misterioso, nada que seja transcendente. Vamos colocar os pés no chão. Do ponto de vista terreno, pedir e obtereis significa dizer: faça a sua parte que o céu te ajuda. Allan Kardec aí estabelece de uma forma extremamente direta o vínculo do não pedir por pedir, do não fazer só porque não tenho o que fazer, do não ir buscar ou não bater apenas porque eu já passei na porta, então eu vou apertar na campainha. Quem tem campainha e mora perto de escola sabe o que é isso. Os alunos saem e apertam a campainha. Aí o que acontece? Se alguém chega naquela casa naquele horário e aperta a campainha, ninguém abre a porta, porque apertar a campainha já não faz nenhum sentido. Ora, se não faz sentido para nós humanos, como é que faria sentido para um outro sentido mais elevado? Então, o primeiro plano em que Allan Kardec coloca é que, da forma mais direta que a gente tem que ver, há um vínculo direto entre o que eu quero, o que eu faço, o que eu objetivo e o que eu vou fazer com aquilo, que ficou bem ressaltado no versículo 3 do capítulo 4 de Tiago, quando ele propõe de que você pede, mas não recebe. E não recebe por quê? Porque você vai usar isso nas suas mazelas. Se a gente junta agora tudo, será que não seria este o sentido que Jesus também estava propondo? Peça e você vai obter, mas peça em que sentido? Peça aquilo do que você de fato precisa, peça aquilo que de fato você quer ver. Existe uma linha, hoje, já muito bem divulgada, principalmente nos Estados Unidos, de que antigamente a gente dizia: repita muito uma palavra e essa palavra vai terminar se tornando realidade. Repita muito uma mentira, que essa mentira se transforma numa verdade. E aí a gente usou isso muito tempo, até que alguém vai e coloca isso dentro de uma visão psicológica mais profunda e traduz agora de uma maneira diferente. Se você quer alguma coisa, pense no que você quer e não no que você não quer. À primeira vista é óbvio. Nossa, se eu quero isso, então eu vou pensar nisso que eu quero. Mas na maioria das vezes a gente procede de forma contrária. Eu gostaria tanto de ter um emprego bom, mas quem sou eu para ter um emprego bom? Quem é que está prevalecendo na oração? Por incrível que pareça, quem é você para ter um emprego bom? Você mesmo se boicota. Então nós começamos a querer uma coisa e trabalhamos no sentido contrário. Não, eu já me arrumei toda, mas eu não estou tão bem como eu gostaria de estar. E se alguém chega para você e diz que você não está bem, você se revolta. Está vendo? Eu pedi tanto para estar bem e não estou bem. E quando eu estou bem, chega alguém e me descompensa. Por que ele descompensa? Porque você não se fixou no que você está querendo. Você está fixado no que vão lhe oferecer, no que vão lhe dar, no que vão lhe apresentar. Tudo isto, por incrível que pareça, faz parte de buscar e achareis. Afinal de contas, o que nós estamos buscando? E aí ninguém precisa fazer conjecturas abstratas, imaginar alguém, um dia, sei lá quem, onde. Não podemos pensar nós mesmos, todos nós que aqui estamos. O que foi que eu vim fazer aqui no Garimpeiros hoje? Às vezes a gente não consegue ser honesto com a gente mesmo. Não, eu não vim nem para assistir palestra, nem vim para ouvir música, não vim para ouvir os recados, eu vim somente porque eu quero paz. Mas a gente não tem coragem de assumir isso, porque não fica bem. Como é que eu vou dizer que eu vim só para receber um passe, se na realidade o Evangelho faz tanto bem, o comentário me trouxe um ponto interessante? Da próxima vez talvez até eu venha. Ou seja, nós estamos nos boicotando. Afinal de contas, o que eu quero? O que eu quero? Estou pedindo, eu quero o quê? É uma das respostas mais difíceis que tem se um dia a gente se encontra com um ser superior. Eu quero, e ele pergunta o quê? Eu quero
E aí você já começou a dizer que você não sabe. Aí eu quero, por exemplo, você não sabe o que você quer, porque se você quisesse, você já sabia. Na hora que o mundo lhe perguntar, a vida lhe disser, o que você quer? Eu quero isto. Quando alguém pergunta para um homem, o que você quer? Eu quero o amor da minha vida. Como assim? Uma mulher bonita, jovem. Não, eu estou perguntando o amor da sua vida. Eu não estou perguntando a definição de corpo. Eu não estou pedindo a definição de nacionalidade. Da mesma maneira a gente pergunta, quem é você? Eu sou Jacó. Não, esse é o seu nome. Eu quero saber quem é você. E a gente fica embananado para responder quem sou eu. A gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe o que a gente quer e acredita que sabe o que está pedindo. Por isso é que fica tudo dentro do Evangelho, numa sequência em que você dá o ponto de partida, mas para você chegar lá no final, você tem que saber tudo o que você está fazendo. Buscai. Mas buscai o quê? O que você está procurando. E o que você está procurando? Eu não sei. A gente diz, eu quero paz. Tão comum isso nas mensagens de final de ano. Eu quero paz para o mundo. E se alguém disser que isso é uma utopia, a gente diz, porque você é descrente. Porque não é assim que a paz vem para o mundo. Não é eu dizer, eu quero paz no mundo. Sim, você quer a paz no mundo. O que você está fazendo? Você está buscando a paz no mundo. Não, eu quero que ela venha. Como é que ela vem? Ela vem como, por exemplo, sugere o próprio Nando Cordel, a paz no mundo começa em mim. Mas eu não posso viver em paz nesse mundo de tormentos. Pois então essa paz não vem nunca. Porque a paz tem que partir de você. Esse mundo está muito perdido, é muito difícil viver nesse mundo. Como é que pode um mundo desse jeito? Você viu o noticiário? Você viu aquilo? E você quer estar em paz. Você está tão desavorado desse jeito, você quer ter paz. Pelo contrário, faça o contrário. Vocês viram o carnaval? O carnaval é um período de obsessão coletiva. Eu fico preocupado se você vê isso. Porque, por exemplo, eu não gosto de ficar assistindo um desfile do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu não tenho tempo para ficar olhando. Mas, como tem sempre gente olhando, de repente eu olho. Eu, quando olho para aquilo, eu digo, nossa, mas que arte, que riqueza, quanto emprego, quanto trabalho, quanta criatividade, quanto empenho. Aí uma pessoa que eu estava comentando isso disse assim, mas você viu aquela mulher que está desfilando ali? A mulher está seminua, e ainda por cima viu o corpo dela todo bombado. Eu digo, pois é, ela antes do carnaval, meia hora antes, ela foi numa esquina, ela meteu umas bombas e está indo uma boa, agora não é assim? Não, isso ela passou 4 ou 5 meses fazendo ginástica. Quer dizer que ela se preparou durante 4 ou 5 meses para se apresentar e agora você quer que ela meta um manto bem grande para cobrir tudo. Não, Jacó, você é espírito, eu digo, não, eu sou ser humano. Eu não estou aqui para ver somente coisa ruim, porque se for para ver coisa ruim, eu não preciso assistir nada disso. Mas a gente fica fixado na obsessão, nas trevas que estão descendo, na perdição que está tomando conta do mundo. Por quê? Porque eu estou perdido dentro de mim. Eu não estou nem precisando do carnaval para me perder, eu estou perdido dentro de mim. Eu não consigo ver nada positivo. E aí eu vou dizer, Deus, nesse mundo de pavor, faz, Senhor, com que eu fique em paz. Não vai fazer. Mas nunca que Deus vai me dar isso. Mas você não é religioso? Sim, exatamente por isso. Não tem condições da vida funcionar dessa maneira, porque a proposta de Jesus é, de certa forma, uma proposta que nós podemos dizer divina. E a proposta é busque é vai e faça. Aí você acha, não, mas assim dá muito trabalho. E você quer como? Sem trabalho nenhum? Então eu vou só pedir, porque eu pedindo ele me dá. Não, você não vai dar no versículo de Mateus, você vai dar no versículo de Tiago, você vai pedir e não vai receber. Por quê? Porque você quer para a sua depravação, e a sua depravação não merece esse tipo de retorno. Desculpa, não porque você não possa se depravar, mas que Deus diz, bom, já que você quer se depravar, vá sozinho, você não precisa de mim. Um dia um homem no hospital estava sofrendo muito com um câncer, e ele já não aguentava mais e chamou o médico no dia, na hora que o médico veio visitar, ele disse, doutor, por favor, eu quero um favor do senhor. Eu disse, pois não. Ele disse, eu quero que o senhor me mate. Ele disse, você quer que eu me mate? Sim, doutor, eu não aguento mais.
Ele disse, não, você não está querendo se matar. Olha a perspicácia do médico. Porque se você quisesse se matar, você simplesmente parava de respirar e você morreria. Mas você não quer se matar. Você quer que alguém seja culpado pela sua morte. Porque você não quer se matar. Mas doutor, eu já não suporto mais. Então me dê um remédio para eu morrer. Disse, de forma alguma. Eu não me formei para dar remédio para não se matar. Eu me formei para ajudá-lo a viver e enfrentar suas dificuldades. Agora, se você quer morrer, aí você sozinho se decida por você. É uma decisão sua que o médico sabe. Ou seja, eu não estou aqui para atender pedidos de loucos, para torná-los em loucos piores. Eu estou aqui para fazer com que o louco que quer ficar bom, assim o faça. Então a proposta do Evangelho é uma proposta extremamente instigante. Ela não nos permite simplesmente ficar de braços cruzados. Ah, mas se eu peço, meu filho me pede, eu dou, por que Deus não me dá? Sim, mas seu filho te pediu isso em que hora? Ele pediu num momento de aflição, de muito constrangimento, mas seu filho de repente, ele tem um processo alérgico violento contra glúten, por exemplo. Se ele come glúten, ele passa mal. E teu filho pede pão, e você tem pão em casa, que relativamente ainda é um alimento barato. Você dá, se você for um pai responsável, você vai dar o pão com glúten para seu filho? Ah, não. Pois é a mesma coisa. Por que a gente tem que ficar preso o tempo inteiro à palavra? Exclusivamente a palavra, sem entender o sentido. Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Essa afirmativa de Tiago é preciosa demais. E Allan Kardec diz assim, essa lei do buscar e achareis é o princípio da lei do trabalho, e aí ele põe em itálico, do trabalho, lei do trabalho, ou seja, ele queria chamar a atenção, e por conseguinte da lei do progresso, e aí ele grifa progresso também. O que Allan Kardec queria grifando essas duas palavras? Lei de trabalho e lei de progresso. Isto está na base do buscar e achareis. Então eu tenho que trabalhar para progredir. Quando eu trabalho e progrido, naturalmente eu estou achando. Ainda que não seja um ponto único, ainda que não seja um foco absoluto, eu estou indo rumo àquilo que eu estou buscando. E diz mais, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da, e parece que a gente nunca lê isso no Evangelho, põe em ação as leis da inteligência. Eu tenho me batido muito, quando falo em Espiritismo de maneira pública, sobre o menor caso que nós temos feito aos atributos da inteligência, conforme os Espíritos me sugerem. Nós temos sido não ingênuos, mas temos sido excessivamente acomodados naquela coisa boa que a gente tem para ler. A gente lê por cima e flutua. Quando na realidade a proposta era ler na essência, mergulhando na profundidade do que tínhamos para perceber. Allan Kardec, buscar e achareis. Isto está de acordo com a lei do trabalho que redunda no progresso. E o progresso, por sua vez, aciona as leis da inteligência. Por que Allan Kardec não colocou aqui as leis do amor, as leis do coração, as leis do psiquismo superficial? Porque, por incrível que pareça, ele sabia, e a gente parece que não sabe até hoje, as leis de amor são muito difíceis de serem percebidas, porque a gente se confunde muito rápido. Até porque paixão e amor parecem que são sinônimos um do outro. Não entendemos ainda a lei do amor, mas a lei da inteligência dá para a gente entender. Tem uma pessoa muito querida que estava dizendo hoje para mim, olha, eu não gosto dessa tal da internet, porque ter que ir pagar a conta, a senha do banco e coloca e digita um número desse tamanho para pagar, não, eu não quero. Então você não usa a internet, pois não? Não, eu uso no Facebook, eu uso no WhatsApp, ou seja, para fofoca a internet é uma beleza.
mas para uma produtividade sua. E aí como é que você faz quando tem que pagar? Aí eu peço uma pessoa que vai e pague para mim. Então tá cômodo. Porque se você tivesse que fazer sozinha, você já saberia e inclusive identificaria muitas mensagens que vêm falsas tentando pegar sua senha. Por isso é que eu não quero. Se você não quer porque você tem quem faça. Porque no dia que você não tiver quem faça, você vai ter que fazer. Porque ao buscar e achareis. Mas nós temos fugido muito, temos essencialmente fugido da profundidade a que Jesus propôs e Allan Kardec instigou mais ainda. Leis da inteligência. Quais são as leis da inteligência? Não são as leis da sagacidade, não são as leis de ser mais esperto, não são as leis de ludibriar em quem quer que seja. As leis da inteligência são aquelas em que a gente usa todos os nossos potenciais em função daquilo que buscamos. E quando Allan Kardec desce ainda nos comentários, agora no item 3 do mesmo capítulo, por sinal, nesse capítulo, esse ponto, buscar e achareis, sob esse título, ele faz apenas 3 referências. Nessa aqui ele diz no meio do comentário: por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Quando eu li isso aqui, me lembrei de uma outra problemática que nós temos, que quase sempre não é muito bem colocada pelas religiões, incluindo pelos espíritos. Não devemos esperar recompensas. Eu digo, então eu estou lendo os livros errados, definitivamente, porque aqui mesmo a gente acaba de encontrar que você tem que trabalhar para achar, você tem que trabalhar para produzir, e em cima do que você produz, você será recompensado de acordo com o que haja feito. Recompensa. Este verbo é empregado diversas vezes nas obras espíritas. Quando eu estou falando aqui, estou falando das obras de Allan Kardec. Em nenhum momento ele faz referência a isso como um sentido condenatório, mas aí nos força um entendimento esquisito. Nós não devemos esperar recompensa de nada. Opa, como assim? Não, porque se você não espera recompensa aqui na outra vida, sim, o que tem na outra vida também não tem recompensa, não? Não, na outra tem. Então tem alguma coisa errada, porque eu vim para a Terra para viver as experiências da Terra e usufruir, no melhor sentido da palavra, do que está à disposição na Terra. Mas aqui eu não posso usufruir, porque o que me der de lucro, eu não posso. Mas então como é que a gente vai fazer? A gente vai viver do quê? Eu vou trabalhar numa empresa e chegar no final do mês o patrão vai me pagar assim, não. A vida já me pagou suficientemente. E você vai viver do quê? A vida se chama o dinheiro do seu pai? A vida se chama uma mulher que tinha uma fortuna? A vida se chama você está roubando de alguém? Não. Porque se você trabalha, você merece ser recompensado. E isso inclusive é bíblico. Mas nós queremos misturar tudo. Porque a gente, na hora que mistura, fica aquela sensação do já que não é assim, já que eu não entendi, quando eu chegar lá, Deus vai dizer, não, mas ele não sabia de nada, e vai passar a mão na minha cabeça. Pior que não, porque nós não estamos aqui de brincadeira. E por que nós precisamos saber o que estamos pedindo? Porque eu preciso ter certeza de que aquilo me é útil, me é necessário, me é indispensável, e eu tenho que saber manifestar a expressão do que eu quero. Conta-se com muitas piadas a relação entre o brasileiro e o português. E algumas dessas situações geram risos dos dois lados. Aqui a gente conta rindo deles, e eles contam a mesma história de lá para cá, rindo da gente. Por exemplo, alguém foi a um restaurante com mais 2 pessoas em Lisboa, e terminado o almoço, o garçom chegou e perguntou, café? Aí um chegou e disse, um café. A outra pessoa que estava lá disse, não, 2. O outro chegou e disse, 3.
Tá bom, o garçom foi. Daqui a pouco ele chegou lá com 6 xícaras de café. Não, mas eram só 3. Ele disse: não, você pediu 1. Ele pediu 2 e o outro pediu 3. A gente vai dizer: mas esse garçom é tonto. Porque o que a gente ia dizer foi 1, não, 2. Não, 2 não, 3, 1 para cada um. Só que na cabeça dele ele disse: não, um queria só 1, mas o outro disse: não, eu quero 2. E o outro diz: pois eu quero 3. E aí depois eles conversam entre eles, e vocês viram como o brasileiro é bom? Em vez do brasileiro dizer que só quer 3, não, ele pede 1 mais 2 mais 3. E aí dá 6. O que é o problema dessa anedota, desse fato, dessa circunstância? Qual é o problema? A gente não sabe o que pede, ou então pede, mas sem saber dizer como faz. E o outro, por sua vez, bom, ele está pedindo 1 mais 2 mais 3. Está aqui, eu estou dando o que ele pediu. Às vezes você chega e pergunta por um português, você pergunta em Portugal, hoje em dia nem tanto, mas se você perguntar assim: você tem horas? A resposta dele é: tenho. E vai embora. Nós brasileiros, quando perguntamos a alguém: você tem horas? O outro entende que horas são. Mas não há erro nisso. A falha está porque nós não estamos sabendo nem nos expressar entre 2 povos de línguas iguais. Agora imagina, eu não sei falar com um português, ele não sabe falar comigo. Como é que eu falo com Deus? Como é que eu levo para ele a minha expressão? Eu quero, Senhor, que o Senhor me ajude. Vamos pensar uma coisa bem natural. A gente faz evangelho no lar. E na hora do evangelho, na prece: Deus, abençoa o nosso lar. Protege-nos, Senhor, para que ninguém nos atinja, para que nada de mal nos aconteça, que a nossa casa fique protegida. Aí no dia seguinte a gente lê no noticiário que 2 casas depois da nossa entraram os bandidos e roubaram e assaltaram e limparam a casa. Aí a gente diz, em vez de a gente pensar: eu deveria ter pedido a Deus proteção para todos nós. Mas não, a gente pensa assim: está vendo? A gente fez o evangelho e a gente se protegeu, no mínimo ele não faz. Ou seja, a gente tem um fora de foco tão grande que a gente não percebe até as bobagens dentro do que a gente pede, ainda que seja um bom pedido. Eu quero que Deus me proteja. Você viu, meu filho estava naquele acidente, foi o único que escapou. Deus estava cuidando dele, portanto Deus descuidou do resto total. A gente diz coisas tão absurdas porque a gente não pensa com a cabeça aberta para o mundo. A gente pensa totalmente travado dentro dos nossos limites. Aí como é que eu vou chegar e dizer: buscar e achareis? Eu vou buscar o quê? Eu não sei. Você vai fazer o quê? Eu não sei. Jesus chega e pergunta: e tu? O que queres? O que foi que aconteceu? Nada. Ficou todo mundo abobalhado. Um dia eu participava de uma reunião mediúnica e a gente tinha conversado, inclusive no dia da reunião no início, a gente tinha conversado. Olha, era tão bom que às vezes os espíritos viessem e fosse como no tempo de Allan Kardec, em que a gente podia perguntar. E eu, logicamente, já disse: olha, depois podia perguntar. Não, a gente pode. Mas naquele bendito dia, a reunião, tínhamos encarregados da reunião, tinha um companheiro nosso que era o encarregado do dia. Portanto, se acontecesse qualquer coisa, era ele quem tinha que dar o encaminhamento. Mas parece que a turma estava ouvindo a nossa conversa. Chegou um dado momento, esse amigo que estava ali perto, e o companheiro lá manifestado perguntou assim, olhou para ele e disse: pergunte o que quiser. Olha que abertura. Numa reunião ninguém perguntava nada. Pode perguntar. Você tem alguma pergunta? Ele disse: graças a Deus, agora vamos esclarecer aqui um monte de coisas. E o amigo fez: a gente tem muitas perguntas, mas o senhor me pegou de surpresa. E o Espírito, na maior tranquilidade, disse assim: o senhor tem alguma pergunta? Ele diz: agora ele fala.
Ele disse: eu tenho, meu irmão, mas está na hora de encerrar a reunião. Olha, se eu fosse uma bomba, eu teria explodido ali na hora. Porque eu digo: eu não acredito. Se queria. No dia que o Espírito veio e disse: eu estou aqui, agora pergunte. Trava. Aí fica a mesma coisa nós com o divino. Você quer o que da sua vida? Não, eu quero ser médico. Muito bem. Você já começou a estudar para isso? Não, ainda não. Você já terminou pelo menos o 2º grau? Não, ainda não. Mas você está disposto a fazer a faculdade? Estou, desde que seja à noite, depois das 10 horas, porque eu trabalho. Quer dizer que eu vou ter que providenciar para você uma faculdade de medicina, para quem ainda não chegou no estudo nem no secundário, e essa faculdade vai começar às 10 da noite para lhe atender, porque Deus está mandando, é assim que você quer. Não, mas porque se eu for fazer a faculdade no horário que tem, eu não posso fazer, porque eu não posso pagar. Então você acha que todo mundo que fez faculdade de medicina podia. Estava sem fazer nada, já que eu estou sem fazer nada, eu vou fazer mais medicina. Aí ele foi lá e fez. É assim que funciona? Não, pois é, então vamos seguir, diminua seu plano aí. Em vez de ser faculdade de medicina, qual era a sua segunda opção? Eu me lembro do nosso companheiro aqui no Rio Grande do Norte, na campanha, para governador, ele queria fazer uma ponte daqui para Fernando de Noronha. Eu disse: não deixa de ser um sonho, mas é o tipo do pedido que dá trabalho. Muito trabalho. Você já imaginou pegar todo o dinheiro que se arrecada no Rio Grande do Norte para fazer uma ponte daqui para Fernando de Noronha para atender a um sonho? Ou, para alguns, um delírio, ou para alguns, uma loucura. Mas a gente ri, não, mas isso é um absurdo. Pois aí a gente pede o quê? A gente pede coisas muito mais difíceis do que essa. A gente quer um companheiro ou uma companheira perfeito. Isso não é possível. Porque nem Jesus aceitou essa referência com ele. Perfeito só o Pai. Aí ia dizer: nós queremos uma companhia perfeita ao nosso lado. Não, diminua, vá diminuindo o seu pedido, vem. Você aceita que tipos de reclamações? Você tem que ter uma caixinha para reclamar. Não, eu queria que pois é, dá para diminuir mais um pouco, vai diminuindo, porque a gente de repente está pedindo o que não dá para ser feito. Não dá para ser feito porque não conta com a nossa participação. Eu encontro a pessoa perfeita se eu for perfeito para ela. Mas será que eu sou perfeito para quem eu quero perfeito? Será que eu dou esse contributo, já que eu quero a conquista? O que eu faço? Então, voltando para aquela outra história, se eu quero alguma coisa, eu tenho que pensar positivamente nessa coisa e trabalhar por ela. Essa é a técnica. Eu quero ganhar um bom salário. Eu quero ganhar um bom salário. Para ganhar um bom salário, eu tenho que ter uma especialidade, então eu tenho que me preparar antes. Ah, mas não dá para eu me preparar antes, então pode ser só um salário razoável. Mas um salário razoável para mim não me interessa. Eu só quero se for um bom salário. Na realidade, você está trabalhando contra você. Você tem que trabalhar dentro do que você acha que pode e se esforça por alcançar. E depois que você alcança esse, você pode alcançar outro. Mas a gente não está disposto a fazer esse tipo de sacrifício. E não é pelo outro, é por nós mesmos. Como é que eu vou dizer para Deus que Ele está certo, que eu busquei e não achei, que eu bati e ninguém me abriu, que eu pedi e ninguém me deu? Porque a gente pediu errado, bateu na porta errada e procurou no lugar errado. O que você está procurando aqui debaixo desse poste, moço? Eu estou procurando um anel. Mas eu estou vendo, faz mais de meia hora que você procura o anel aí. Ele disse: e onde foi que o senhor perdeu esse anel? Lá embaixo. E como é que o senhor está procurando aqui? Disse: porque lá está escuro, aí eu vim para cá, está claro. É mais ou menos isso que a gente faz na nossa vida. A gente quer procurar o claro quando a coisa está lá no escuro. Quando é que a gente vai procurar uma coisa no escuro que não tem uma lâmpada forte como essa? A gente pega uma lanterna, hoje em dia já nem precisa todo mundo com celular, todo celular hoje
Pode não servir para nada, mas serve pelo menos para fazer às vezes uma lanterna. Eu acho que um dia eu vou ter um só por conta disso. Precisamos ter muita consciência do que nós queremos. E como espíritas, não podemos nos acreditar como ingênuos. É hora da gente ler com mais claridade, ver nas linhas e nas entrelinhas, e procurar saber onde eu me enquadro no que quer que seja. Porque senão, vai chegar um momento em que nada disso vai fazer sentido e a gente vai correr o risco de desencarnar. Chegar do outro lado e dizer, mas se eu soubesse que era assim, não, mas você sabia. Não, mas ninguém me chamou a atenção, mas não precisava, preste atenção no que você está fazendo, no que você está querendo, no que você está buscando. O que você quer da vida? Você só quer ver coisa ruim? Cuidado, você só vai encontrar coisa ruim. Se você só quer ver coisa boa, fixe no bem, fixe no bom, fixe no melhor. Tenha foco para o que você quer. Isto é um trabalho. A perseverança disso vai nos render os frutos que a inteligência nos proporciona. Quando nós, por fim, imaginamos, mas e quem tem faculdades intelectivas restritas por um problema cerebral? Essas estão a nós a responsabilidade de ajudá-los. E à medida que a gente os ajuda, eles mudam. Na nossa instituição, Leandro, como foi dito aqui pela Sera logo no início, nós lidamos com idosos abandonados. Tem uma senhora amiga nossa que reside na Suíça, e ela todo ano ela vem para São Paulo, passar um mês de férias com seus familiares em São Paulo, o que é mais lógico do que natural. Mas este ano ela me escreveu um pouco antes e disse, já estou com vontade de ir para o Leão. Eu quero ficar um mês de férias no Leão. Eu falei, que legal. Mas você vai cansar. Ela disse, não vou cansar. Eu quero, mas quero ficar lá dentro. Você tem como me permitir ficar? Eu vou dar um jeito. Eu quero ficar lá dentro porque até hoje eu só trabalhei com crianças. E eu quero saber qual é a diferença de trabalhar com crianças e idosos. E hoje à tarde passei um bom tempo com ela conversando e conversamos muitas coisas. E ela me chamou a atenção para alguns detalhes dentro do Leão que eu, estando lá quase todo dia, não via. Ela disse, Jacó, eu perguntei a umas idosas qual era a diferença de quando sua mãe estava aqui e agora que sua mãe foi embora. E uma delas me deu uma resposta super curiosa. Ela disse, a velocidade. Ela disse, como velocidade? Só depois que ela foi embora, as pessoas querem que a gente coma numa velocidade incrível. Porque mal colocam na nossa boca, já tem outra colher empurrando, e tem outra colher empurrando, a gente não sente mais sabor de comida, a gente não sente mais prazer em se alimentar. A velocidade. E aí ela disse que conversou com uma das pessoas que atendiam das idosas, e disse, olha, você está certo. Porque provavelmente você está pressionado por conta de um horário, você tem hora de chegar, você tem hora de sair. E você tem muita gente para atender. Mas eu queria que você pensasse só um momentinho que essas pessoas idosas, elas têm também o seu horário. Ela disse, como assim se elas não saem daquele? Senão o horário delas, que significa quando elas comem, a mastigação delas é mais lenta, o processo digestório é mais lento, e que, portanto, elas não podem sentir sabor como um jovem. Se você empurra uma comida na boca de um jovem, ele sente gosto e cheiro de tudo. Uma pessoa idosa, não. Você tem que ter a sensibilidade de perceber que você não está lidando com uma pessoa da sua idade. Não é por ela ser velha, mas é porque o relógio dela funciona diferente do seu. Mas se eu for dar tão devagar, eu não consigo dar a todas. Talvez seja melhor você dando devagar, descobrir um outro meio das outras também serem bem-vindas. E aí vocês vão ter menor índice de enfermidade e vai ter um melhor índice de alegria, porque essas pessoas não estão comendo, elas estão sendo comidas pela comida. Que coisa interessante. Uma pessoa vem de fora, de repente descobre alguma coisa por uma pergunta aparentemente boba.
E uma resposta aparentemente boa. Qual é a diferença? O tempo. O tempo aqui é muito curto. E portanto a gente tem que comer de qualquer jeito. Olha, eu não estou falando mal de nenhuma casa, estou falando da casa que eu estou ligado. De repente a gente não percebe uma coisa boa como essa. Por quê? Porque não paramos para entender os mecanismos da vida. E aí terminamos acreditando que estamos fazendo uma caridade, e na realidade a gente está forçando a barra desnecessariamente. Imagina quando isso agora é dentro de nós mesmos. Com que velocidade eu estou processando os meus pedidos? Com que velocidade eu estou querendo agora que os céus me respondam? E com que velocidade eu estou me adaptando para esses novos tempos? Fiz essa última colocação só para que a gente pense. Buscar e achareis não é apenas vou procurar uma coisa e vou achar. Buscar e achareis é tudo aquilo que a gente quer e percebe. E tudo aquilo muitas vezes que a gente não quer e não percebe, mas que deveríamos querer e perceber para que o mundo se torne melhor. Que Deus siga nos abençoando, mas que sobretudo nós nos sintamos abençoados.